Vamos esclarecer uma coisa. Hollywood não apenas enterra seus segredos, constrói mansões sobre eles. Para cada lustre cintilante e corredor com tapete vermelho, há uma história assustadora escondida fora de cena, esperando para te arrepiar. Então, aqui está uma pergunta. Se as paredes realmente pudessem falar, você ousaria ouvir? Hoje, estamos abrindo as portas para 17 casas assombradas de celebridades, cada uma com segredos que se recusam a ficar enterrados. Prepare-se. Algumas casas são assombradas por mais do que apenas memórias. A propriedade Pickfair. Pickfair não era apenas uma mansão. Era o coração pulsante da velha Hollywood. Um castelo na Summit Drive, onde lendas foram criadas, acordos foram feitos. E, se você acreditar nos sussurros, os mortos nunca realmente partiram. Mary Pickford e Douglas Fairbanks transformaram Pickfair no playground definitivo para a realeza do cinema, recebendo todos, de Charlie Chaplin a Albert Einstein. Mas quando as luzes se apagavam e as festas terminavam, a história de Pickfair tomou um rumo mais sombrio. Após a morte de Pickford em 1979, relatos de fenômenos inexplicáveis começaram a surgir. As empregadas reclamavam de correntes de ar frio e mãos invisíveis puxando seus uniformes. Os hóspedes descreveram o inconfundível cheiro do perfume favorito de Pickford pairando em quartos vazios. Um zelador até jurou ter visto uma dama de branco, a própria Pickford, flutuando pela grande escadaria, com o rosto meio na sombra. A casa mudou de mãos várias vezes, mas os assombros só pareciam intensificar-se. A apresentadora de TV Pia Zadora comprou Pickfair na década de 1980, apenas para afirmar que a mansão estava tão tomada por energia negativa que ela a mandou demolir, alegando que a própria estrutura era maligna. Mas talvez o verdadeiro segredo seja porque tantos se sentiram desconfortáveis. Pickfair foi um palco para os mais brilhantes de Hollywood, mas também para os mais solitários, onde rumores de casos, traições e abuso de substâncias corriam soltos a portas fechadas. Talvez o fantasma de Pickford não esteja inquieto pelo que perdeu, mas por todas as coisas que nunca pôde controlar. Pickfair se foi, mas suas lendas ainda ecoam pelos canyons. Em Hollywood, algumas casas simplesmente não deixam você esquecer. A Casa do Triângulo das Bermudas de Beverly Hills. Se alguma casa ganhou sua reputação por más vibrações, é a infame Casa do Triângulo das Bermudas de Beverly Hills, no número 1579 da Benedict Canyon Drive, a última casa do Superman original da TV, George Reeves. Em 1959, Reeves foi encontrado morto em seu quarto com um ferimento de bala na cabeça. A versão oficial chamou de suicídio, mas a fábrica de boatos de Hollywood criou histórias mais sombrias. Um encobrimento, um amante ciumento ou até ligações com a máfia. O caso continua sendo um dos mistérios não resolvidos mais inquietantes de Tinseltown. Mas foi o que aconteceu após a morte de Reeves que consolidou o legado assombrado da casa. Residentes subsequentes relataram todos os sintomas clássicos de uma casa assombrada: pontos frios, luzes piscando, batidas inexplicáveis a qualquer hora. Mas os verdadeiros arrepios vinham do quarto onde Reeves morreu. Uma proprietária, a atriz May Mann, afirmou que acordou e viu uma figura alta e sombria ao pé de sua cama, que desapareceu quando ela gritou. Equipes de construção contratadas para reformar a casa desistiram em massa após testemunharem portas batendo sozinhas e ferramentas voando pela sala. Alguns acreditam que o espírito inquieto de George Reeves ainda percorre os corredores, preso no limbo de um escândalo de Hollywood que nunca teve um final feliz. A casa ganhou uma reputação tal que foi chamada de Triângulo das Bermudas de Beverly Hills, onde a sorte vai para morrer e o passado se recusa a ficar enterrado. Mesmo aqueles que não acreditam em fantasmas admitem que algo parece estranho assim que entram. Corretores de imóveis baixam o preço. Proprietários revendem a propriedade. Mas ninguém parece ficar por muito tempo. Talvez essa seja a verdadeira maldição da casa. Uma sensação persistente de assuntos inacabados. Um toque de tragédia que perdura mesmo além das fofocas de celebridades mais teimosas. Em uma cidade construída sobre reinvenção, este endereço simplesmente não deixa ir. Conhecem seus fantasmas. Chateau Marmont. Bungalow 3. Se as paredes do Chateau Marmont pudessem falar, provavelmente pediriam um advogado e uma bebida forte. O lendário hotel na Sunset Boulevard é o ponto zero para escândalos de celebridades, mas é o Bungalow 3 que projeta a sombra mais longa e sombria. Em 1982, o gênio cômico John Belushi foi encontrado morto aqui por uma overdose fatal.
desencadeando uma onda de fofocas, luto e histórias de fantasmas que nunca realmente diminuiu. Funcionários e hóspedes começaram a sussurrar quase imediatamente. As luzes piscavam, as televisões ligavam sozinhas, e alguns visitantes noturnos juravam ter ouvido a risada distinta de Belushi ecoando do quarto vazio. Mas Belushi não é a única alma inquieta que dizem assombrar o Chateau Marmont. Em 2004, o lendário fotógrafo Helmut Newton bateu seu carro logo na entrada do hotel e morreu no local. Desde então, os hóspedes relataram sentir uma sensação inexplicável de pavor ao passarem pela entrada, e mais de um motorista reclamou de perder o controle do carro exatamente no mesmo local. É como se o chateau atraísse energia criativa e se recusasse a deixá-la ir, mesmo após a morte. A lista A de Hollywood pode amar o glamour do velho mundo do hotel, e a mística de o que acontece aqui, fica aqui. Mas a corrente sombria do edifício é impossível de ignorar. Alguns dizem que os fantasmas são apenas uma metáfora para a história de excesso, vício e autodestruição do hotel. Outros estão convencidos de que o Bungalow 3, em particular, é um ponto quente para a atividade paranormal real, onde fama e tragédia se misturam e nenhum segredo permanece escondido para sempre. No Chateau Marmont, a festa pode acabar, mas os ecos nunca morrem. O Hotel Roosevelt. Você não precisa acreditar em fantasmas para se assustar com o Hotel Roosevelt. Situado na Hollywood Boulevard, ele testemunhou quase um século de estrelas, escândalos e acordos fora do expediente. Mas pergunte a qualquer pessoa que trabalhou no turno da madrugada ou passou uma noite na antiga suíte de Marilyn Monroe, e você ouvirá histórias que fazem o cabelo arrepiar. Marilyn Monroe, o ícone definitivo de Hollywood, era uma hóspede regular no Roosevelt. Seu primeiro trabalho como modelo foi na piscina do hotel. Após sua morte, hóspedes e funcionários começaram a ver seu reflexo no espelho do quarto, mesmo quando não havia mais ninguém presente. Esse mesmo espelho se tornou tão infame que a administração eventualmente o retirou da suíte. As aparições fantasmagóricas não pararam por aí. No 9º andar, o espírito inquieto de Montgomery Clift, ator indicado ao Oscar e notório insone, foi ouvido andando pelos corredores, recitando falas ou até praticando seu trompete durante a noite. Outros relatos falam de pontos frios inexplicáveis, telefones tocando com apenas estática na linha e figuras sombrias vislumbradas pelo canto do olho. Até os céticos admitem que há um frio no ar no Roosevelt que não tem nada a ver com ar-condicionado. O pessoal do hotel, muitos dos quais trabalharam lá por décadas, troca histórias de portas batendo à noite e risadas misteriosas vindas de salões de baile vazios. Mas talvez esse seja o verdadeiro segredo. O Roosevelt é uma relíquia viva e pulsante da era dourada de Hollywood. Um lugar onde os sonhos e pesadelos do passado se misturam com o presente. Os fantasmas, reais ou imaginários, fazem parte da lenda. Passe uma noite no Roosevelt e você pode sair com sua própria história para contar. A Twin Palms Estate. Frank Sinatra sabia como dar uma festa e, aparentemente, também sabia como deixar uma impressão que não desapareceria. Mesmo após a morte. A lendária propriedade Twin Palms, em Palm Springs, com sua famosa piscina em forma de piano e estilo sofisticado de meados do século, era o refúgio de All Blue Eyes dos holofotes. Mas desde o falecimento de Sinatra, esta casa não tem estado contente em descansar em paz. Hóspedes e funcionários relataram ouvir música de piano fantasma tarde da noite, mesmo quando o instrumento está intocado e a sala está vazia. As portas se abrem sozinhas, e o inconfundível aroma do Jack Daniels, favorito de Sinatra, às vezes permanece no ar. Mais de um visitante viu a figura sombria de um homem de smoking deslizando pela sala de estar, apenas para desaparecer diante de seus olhos, sempre perto do piano, sempre depois da meia-noite. Alguns atribuem isso à história selvagem e decadente de Twin Palms. Sinatra era um homem que vivia intensamente e amava ainda mais intensamente, famoso por seu temperamento lendário e disputas épicas com todos, desde o Rat Pack até os vizinhos ao lado. A propriedade testemunhou não apenas festas selvagens e serenatas ao luar, mas também discussões acaloradas e momentos de solidão esmagadora. Há uma história de que, durante uma discussão acalorada, Sinatra jogou uma garrafa pela sala com tanta força que deixou uma marca na pia. Uma marca que ainda existe, como uma cicatriz que se recusa a curar.
Talvez Twin Palms seja assombrada por mais do que apenas um fantasma. Talvez seja assombrado pelo peso de antigos arrependimentos, casos amorosos e o tipo de segredos que só uma superestrela poderia guardar. Alugue a propriedade hoje e você será avisado sobre distúrbios estranhos. Mas alguns hóspedes secretamente esperam vislumbrar o próprio Frank, ainda comandando a cena, ainda se recusando a encerrar a noite. A Casa Amaldiçoada de John Harlow. A Assombrado e a Amaldiçoado. Nas colinas sinuosas de Benedict Canyon, ergue-se uma mansão em estilo espanhol com uma reputação tão sombria que fez até a loira fatal original de Hollywood fugir para salvar sua vida. Quando John Harlow se casou com o executivo da MGM Paul Bern, em 1932, os recém-casados mudaram-se para a elegante casa na rua Easton, número 9, 1820. Deveria ter sido o início de um conto de fadas de Hollywood, mas apenas meses depois, Bern foi encontrado morto no quarto principal. Um aparente suicídio cercado de mistério, rumores de infidelidade e uma nota enigmática que ainda é debatida por historiadores. Harlow ficou tão devastada pela morte de Bern e pela atmosfera opressiva da casa, que fugiu da propriedade, convencida de que algo maligno permanecia lá. Ela nunca voltou, morrendo tragicamente aos 26 anos. A casa, no entanto, não havia terminado com seu desfile de infortúnios. Nas décadas que se seguiram, novos proprietários e inquilinos relataram pontos gelados, objetos se movendo sozinhos e o som de soluços ecoando por salas vazias. Alguns juravam ter visto o fantasma de uma mulher, loira, pálida e desesperada, vagando pelos corredores à noite. Mas o horror não parou nos anos 1930. No final dos anos 1960, a casa foi alugada por Jay Sebring, um famoso cabeleireiro das estrelas e amigo de Sharon Tate. A própria Tate visitou a casa e, mais tarde, contou aos amigos sobre sonhos aterrorizantes e encontros fantasmagóricos, incluindo ver a aparição de um homem que ela acreditava ser Bern e sentir uma presença sufocante e maligna. Meses depois, Tate se tornaria uma vítima nos infames assassinatos de Manson a apenas alguns quarteirões de distância, alimentando a lenda de que a casa era amaldiçoada para qualquer um que ousasse cruzar seu limiar. Até hoje, agentes imobiliários lutam para manter inquilinos, e lendas urbanas continuam a circular. Foi a tragédia do amor perdido? O peso da pressão implacável de Hollywood? Ou algo mais sombrio que condenou todos que entraram? No caso da casa de John Harlow, a linha entre assombrada e amaldiçoada se confunde. Um lembrete arrepiante de que alguns endereços de Hollywood nunca escaparam do seu passado. Palácio Cor-de-Rosa. Algumas casas são assombradas pelo seu design, outras pelas suas tragédias. Mas o Palácio Cor-de-Rosa, de Jayne Mansfield, conseguiu ser ambos. Um sonho febril em rosa chiclete, para sempre manchado pela desilusão. Construída em 1957 e ostentando banheiras em forma de coração, acessórios dourados e carpete felpudo rosa do teto ao chão, esta mansão exalava excesso de Hollywood. Mas após a morte horrível de Jayne Mansfield, em 1967, tornou-se notória por muito mais do que sua decoração extravagante. Ringo Starr comprou o palácio na década de 1970, apenas para vendê-lo depois de ser assustado pela energia inquietante da casa e ocorrências estranhas. Cass Elliot, de The Mamas and the Papas, morou lá em seguida e contou aos amigos sobre passos fantasmagóricos e portas que não ficavam fechadas. Alguns visitantes relataram ver a sombra de uma mulher loira deslizando pelos corredores, enquanto outros afirmaram ouvir uma mulher chorando tarde da noite, sempre na suíte principal. Ao longo dos anos, a reputação da mansão como um endereço de má sorte só cresceu. Festas terminavam com vidros quebrados. Relacionamentos desmoronaram sob seu teto e empreiteiros se recusavam a trabalhar na propriedade depois que ferramentas desapareciam, ou a temperatura caía repentinamente no meio de um verão quente em Los Angeles. Mesmo depois que o Pink Palace foi demolido em 2002, os vizinhos afirmavam ver formas fantasmagóricas e luzes rosa piscando na colina onde ele ficava. É como se a própria terra se recusasse a deixar ir a tragédia, o glamour e o caos que definiram a curta e deslumbrante vida de Jayne Mansfield. Alguns dizem que um lugar pode absorver a energia de seus proprietários. Se for assim, o Pink Palace de Mansfield é um conto de advertência envolto em pele rosa e desilusão. Em Hollywood, até contos de fadas podem se transformar em histórias de fantasmas. A Mansão Assombrada, de Rudolph Valentino. Algumas estrelas nunca realmente deixam o palco e, em Hollywood, nenhuma assombra os holofotes como Rudolph Valentino. Nos anos 1920, Valentino foi o amante latino original.
o primeiro símbolo sexual do mundo, e o rosto que fazia os fãs desmaiarem e os estúdios enriquecerem. A mansão de Whitley Heights dele, situada acima da Hollywood Boulevard, tornou-se um playground para a elite, um templo para o estrelato, e, se as histórias forem verdadeiras, o ponto de partida para uma das histórias de fantasmas mais longas de Tinseltown. Quando Valentino morreu repentinamente em 1926, com apenas 31 anos, o mundo lamentou, e Hollywood também. Mas a lenda não terminou no funeral dele. Quase imediatamente, rumores se espalharam sobre acontecimentos estranhos na mansão. Correntes de ar frio em noites sem vento. Passos ecoando por corredores vazios e o persistente aroma do perfume exótico de Valentino. Mais de uma empregada se demitiu após ver uma figura alta e escura, sempre em traje de gala, passando pelos espelhos ou parada ao pé da cama. Os hóspedes falavam de ouvir sussurros em italiano, o som distante de música de tango, ou até mesmo de vislumbrar o amado dog alemão de Valentino, Kabar, que supostamente assombra o local ao lado de seu dono. A maldição de Valentino não assombrava apenas sua casa. Proprietários posteriores, muitos deles atores em dificuldades ou aspirantes a estrelas, reclamavam de súbita má sorte, desilusões amorosas e ruína financeira. Uma série de inquilinos fugiu convencida de que a mansão estava amaldiçoada, e pessoas de dentro de Hollywood sussurravam que o fim prematuro de Valentino de alguma forma marcou a propriedade para sempre. A própria mansão mudou de mãos e passou por reformas, mas as histórias de fantasmas persistem. Os vizinhos ainda falam de um amante fantasma que aparece nas janelas iluminadas pela lua, observando a cidade que um dia governou. O que está no coração de toda essa fofoca sobrenatural? Talvez seja apenas o eco de um estrelato tão brilhante que se recusa a desaparecer. Ou talvez, como alguns acreditam, o próprio Valentino simplesmente não consiga deixar para trás o único lugar onde realmente pertencia. Em Hollywood, alguns protagonistas saem da tela, mas nunca da cena. E em Whitley Heights, a lenda de Valentino está viva e inquieta como sempre. A Casa Assombrada, de Lucille Ball. Quando se trata de protagonistas lendárias, ninguém projeta uma sombra maior ou uma luz mais brilhante do que Lucille Ball. A estrela de I Love Lucy chamou sua elegante mansão na Roxbury Drive de lar por décadas, hospedando festas selvagens de Hollywood e aperfeiçoando aquele famoso timing cômico em sua sala de estar ensolarada. Mas pergunte a qualquer um dos proprietários ou funcionários subsequentes, e eles dirão que Lucy nunca realmente foi embora. Após a morte de Lucille Ball em 1989, coisas estranhas começaram a acontecer na casa de Beverly Hills. Novos residentes relataram o som inconfundível de risadas. A gargalhada inconfundível e calorosa de Lucy ecoando pelos corredores quando não havia ninguém por perto. Alguns ouviram música antiga vindo de salas vazias ou sentiram pontos frios repentinos que arrepiavam os pelos dos braços. Mais de um membro da equipe afirmou ter visto a silhueta de uma mulher ruiva subindo a escada ou captando seu reflexo em um espelho do corredor, apenas para ela desaparecer em um flash de luz solar. Talvez as histórias mais perturbadoras envolvam o sótão, onde o cheiro do perfume favorito de Lucille, gardênias, às vezes enche o ar. Os empreiteiros que trabalhavam na casa se recusavam a entrar em certos cômodos sozinhos após testemunharem portas batendo sozinhas ou ferramentas se movendo como se por mãos invisíveis. Até os antigos amigos de Lucy juravam que a casa parecia viva, como se estivesse esperando a rainha voltar. Ao longo dos anos, a mansão mudou de mãos, mas as histórias sobrenaturais nunca desapareceram. Investigadores paranormais atribuem isso à enorme energia de Lucy. Um espírito grande demais para Hollywood realmente deixar ir. Alguns acreditam que ela permanece por amor à casa que tanto prezava. Outros acham que a casa simplesmente absorveu décadas de risos, mágoas e estrelato. Seja qual for o motivo, uma coisa é clara. Na Roxbury Drive, Lucille Ball ainda faz sua presença ser sentida. Em Beverly Hills, o show realmente continua. E às vezes, as estrelas também. A Casa Assombrada de Ozzie e Harriet. Em uma rua tranquila de Hollywood, a antiga casa da família favorita da TV americana esconde uma história muito mais estranha do que qualquer coisa já exibida no horário nobre. Ozzie e Harriet Nelson transformaram sua casa, da vida real, no cenário de As Aventuras de Ozzie e Harriet, convidando os espectadores a entrarem em seu mundo aparentemente perfeito. Mas depois que as câmeras pararam de filmar, a casa desenvolveu uma reputação por acontecimentos misteriosos e uma assombração que foi passada de proprietário para proprietário.
Começou de forma inocente, portas batendo sem motivo, luzes acendendo em salas vazias e o som distante de risadas ecoando pelos corredores. Após a morte de Ozzy em 1975, as coisas pioraram. Vizinhos afirmavam ver a silhueta de Ozzy na janela, sempre à mesma hora todas as noites. Proprietários posteriores, incluindo músicos e atores, descreveram objetos se movendo sozinhos, rádios ligando em músicas dos anos 50, e o inconfundível aroma das flores favoritas de Harriet preenchendo a sala. Mais de um hóspede ouviu passos andando no corredor do andar de cima, ou o som abafado de um piano, embora a casa não tenha um há décadas. Alguns dizem que os Nelsons simplesmente amavam demais sua casa para deixá-la. Outros acham que as reprises intermináveis e a nostalgia familiar deram à casa uma carga permanente, como se a imagem ideal da família tivesse se tornado uma história de fantasmas por si só. De qualquer forma, esta antiga residência de Hollywood tem muito mais acontecendo do que apenas memórias em preto e branco. Para aqueles que vivem lá agora, é menos um cenário de sitcom e mais um palco onde o passado insiste em mais um encore. A Casa Ennis. De longe, a Casa Ennis, em Los Feliz, parece o cenário de um épico de ficção científica. Um templo angular e sombrio, construído com blocos de concreto padronizados por Frank Lloyd Wright em 1924. É um favorito dos cineastas. A mansão assombrada em A Casa dos Maus Espíritos. Um cenário em Blade Runner e inúmeros outros filmes. Mas fora das câmeras, a Casa Ennis tem uma reputação própria graças a décadas de infortúnios, acidentes estranhos e histórias sussurradas de maldições. Residentes e equipes de filmagem há muito relatam uma profunda sensação de desconforto dentro de suas paredes. Atores descrevem quedas súbitas de temperatura durante as filmagens, objetos desaparecendo sem deixar rastro, e a sensação inquietante de serem observados por algo antigo e invisível. Um trágico acidente na década de 1950, quando um zelador caiu para a morte no terreno, apenas alimentou os rumores. Alguns dizem que a própria casa está viva, reagindo aos seus convidados, provocando sonhos tão vívidos e perturbadores que permanecem muito depois do amanhecer. O design da Ennis House não ajuda. Corredores sem janelas, sombras intermináveis e o leve zumbido sempre presente da cidade abaixo fazem cada rangido e sussurro soar como uma mensagem do passado. É assombrada por aqueles que viveram e morreram lá, ou pelas dezenas de mortes fictícias encenadas para Hollywood? Talvez ambos. No final, a Ennis House permanece como um monumento às linhas tênues entre realidade e ilusão. Prova de que, às vezes, a magia do cinema deixa uma marca que nunca desaparece. A Mulholland Farm, de Errol Flynn. Quando se trata de lendas selvagens de Hollywood, ninguém escreveu sua própria mitologia como Errol Flynn. A Mulholland Farm de Flynn, situada acima do caos de Los Angeles, era o playground dos espadachins, sua fortaleza, e, como todos os rumores em Hollywood juram, um lugar que se recusava a deixar seu espírito ir embora. Construída na década de 1930, a casa era infame por suas festas barulhentas, convidados misteriosos e um carrossel de escândalos que fariam as manchetes de hoje parecerem brandas. Foi aqui que Flynn encantou desde estrelas de cinema até chefes de estúdio, mas também alimentou as sombras do vício, desilusão e controvérsia. Após a morte de Flynn em 1959, as histórias só se intensificaram. Novos proprietários e frequentadores de festas relataram luzes piscando sem motivo, sussurros estranhos nos corredores e portas que pareciam abrir e fechar sozinhas. Mais de um convidado afirmou ter visto o próprio Flynn vestido com seu icônico traje de pirata, atravessando o terreno ou levantando um copo na sala de estar antes de desaparecer no ar. Amantes de animais juraram ter ouvido latidos fantasmagóricos vindos dos canis na encosta onde Flynn mantinha seus amados cães. Mas os verdadeiros calafrios surgiam para aqueles que passavam a noite. Pesadelos tão vívidos que acordavam gritando. A sensação de estar sendo observado das sombras e, mais famoso, a festa invisível que supostamente continuava no salão de baile vazio. Risadas, música e passos ecoando quando não havia mais ninguém na casa. Eventualmente, a fazenda Mulholland foi abandonada e caiu em ruínas. Seus restos foram explorados por aventureiros urbanos, ansiosos por um contato com o glamour sombrio da velha Hollywood. Alguns dizem que a alma inquieta de Flynn é apenas fofoca de Hollywood fora de controle. Outros insistem que ele amava demais os holofotes para algum dia deixá-los. Na Mulholland Farm,
lenda e realidade se misturam, e a Era Dourada vive no piscar de uma vela e no sussurro de um brinde fantasmagórico. Brentwood Mansell. Seria difícil encontrar uma casa em Hollywood com mais drama por trás de suas paredes do que a mansão Brentwood de Joan Crawford. Por décadas, a estrela de Mildred Pierce e inúmeros clássicos de estúdio reinou em sua grandiosa propriedade em estilo espanhol. Um lugar tão famoso por suas elegantes reuniões quanto pela vontade de ferro de sua proprietária. Mas após a morte de Crawford em 1977, sua casa desenvolveu uma reputação que não tinha nada a ver com o glamour de Hollywood e tudo a ver com coisas que fazem barulho à noite. Residentes e funcionários subsequentes rapidamente começaram a compartilhar histórias de calafrios inexplicáveis, correntes de ar frio que não iam embora e sons estranhos ecoando de quartos vazios. As empregadas relataram o cheiro de perfume forte, a marca registrada de Crawford, permanecendo muito tempo depois que os frascos foram guardados. Alguns afirmavam ver uma figura de camisola deslizando pela escada ou vislumbravam olhos azuis gelados olhando de um canto escuro. As crianças que viviam na casa reclamavam de sonhos com uma senhora má e brinquedos se movendo sozinhos. A jovem filha de uma família até insistiu que a senhora no corredor lhe disse para ficar quieta. As histórias mais famosas vêm da década de 1970, quando uma nova família se mudou e quase imediatamente começou a vivenciar encontros aterrorizantes. Camas tremendo, luzes piscando e, nos piores momentos, uma sensação de pavor avassalador que os levou a fugir. Investigadores paranormais que visitaram a mansão descreveram uma poderosa energia negativa e a sensação de que algo ainda estava inacabado na casa que Crawford chamava de lar. Era o eco de uma personalidade forte, o peso dos segredos de Hollywood, ou simplesmente a imaginação a correr solta? A mansão Brentwood continua a ser um lugar onde o drama não parou quando os créditos subiram. E para alguns, aquela fúria de "sem cabides de arame" não é apenas uma frase de um filme. É um aviso de que o passado ainda está muito presente. A casa de Bela Lugosi. Se alguma casa de Hollywood mereceu ser chamada de Covil de Drácula, é o refúgio gótico de Bela Lugosi, o homem que trouxe o Conde Drácula à vida imortal, e pagou um preço pessoal por isso. Aninhada nas colinas de Los Angeles, a casa de Lugosi estava sempre envolta em sombras com vitrais, madeira escura e uma atmosfera sombria saída diretamente da Transilvânia. Amigos brincavam que a única coisa que faltava era um caixão no porão. Após a morte de Lugosi em 1956, os rumores começaram quase imediatamente. Vizinhos contaram sobre luzes estranhas piscando nas janelas tarde da noite, mesmo quando a casa estava vazia. Convidados relataram correntes de ar frio e o aparecimento inexplicável de fumaça de charuto, a favorita de Lugosi, flutuando por salas fechadas. Mais de um visitante foi surpreendido pelo reflexo de uma figura com capa atrás deles em um espelho do corredor, apenas para ela desaparecer quando se viravam. Mas as histórias mais inquietantes vêm de proprietários posteriores que descreveram portas trancando sozinhas, passos pesados andando pelo corredor de cima e a sensação inconfundível de estar sendo observado por olhos invisíveis. Alguns dizem que Lugosi nunca escapou de seu papel mais famoso, que sua alma presa à imagem de Drácula permanece no próprio lugar de onde ele tentou escapar do papel que o fez e o destruiu. Foi a casa verdadeiramente assombrada? Ou era apenas o poder da sugestão do vampiro mais icônico de Hollywood? De qualquer forma, entrar era como caminhar em um set de filmagem onde as câmeras nunca paravam de rodar, e onde, alguns dizem, a cortina ainda não caiu no ato final de Bela Lugosi, Ocean House, de Marion Davies. Se alguma mansão alguma vez capturou o excesso e a excentricidade da velha Hollywood, foi a extensa casa à beira-mar de Marion Davies, rainha do cinema mudo, socialite e o amor não tão secreto de William Randolph Hearst. Com vista para o Pacífico em Santa Mônica, a propriedade de Davis não era apenas um playground para a elite de Hollywood. Era um palácio construído para travessuras, bailes de máscaras e segredos sussurrados. Durante décadas, estrelas como Charlie Chaplin, Greta Garbo e Clark Gable dançaram por seus salões de mármore. Mas, uma vez que as risadas se apagaram, a casa ganhou uma vida e pós-vida próprias. Após Davis falecer em 1961 e a propriedade mudar de mãos, funcionários e zeladores começaram a compartilhar histórias perturbadoras. Passos noturnos ecoavam em escadarias vazias. Os hóspedes sentiam brisas geladas passando pelos quartos, mesmo no meio de verões escaldantes.
Um zelador de longa data jurou ter visto a própria Marion vestida com trajes de flapper, olhando para o oceano iluminado pela lua de uma varanda. Outros falaram de festas fantasmagóricas, música flutuando do agora vazio salão de baile, o som de copos tilintando e casais sombrios valsando pela noite. O mais inquietante era a sensação na biblioteca, onde os convidados descreviam uma presença tão forte que fazia o ar crepitar, como se algum magnata de Hollywood ainda estivesse esperando para assinar o próximo grande contrato. Mesmo depois que partes da propriedade original foram demolidas e substituídas, as histórias nunca desapareceram. Alguns afirmam que a energia de todas aquelas reuniões infames e corações partidos ficou incrustada na própria terra. Era nostalgia, ou Marion e seus famosos convidados simplesmente se recusaram a deixar a festa definitiva para trás? Em Santa Mônica, a Ocean House permanece como um monumento ao glamour da Era de Ouro, e um lembrete de que, em Hollywood, o passado nunca está realmente morto. Às vezes, ele apenas se transforma em um vestido de noite e espera pela próxima valsa. Ensino Ranch. Fale sobre a realeza de Hollywood. Carole Lombard e Clark Gable eram o casal que todos adoravam. E seu Ensino Ranch deveria ser o Felizes para Sempre. Um refúgio no campo longe das luzes do estúdio e das colunas de fofocas. A vasta propriedade tornou-se o cenário de manhãs tranquilas, festas selvagens e sonhos de uma família. Mas a tragédia ocorreu em 1942, quando Lombard, no auge de sua carreira, morreu em um acidente de avião. Gable ficou inconsolável, e a partir daquele momento, o rancho se tornou algo mais do que apenas uma casa. Funcionários e visitantes começaram a relatar acontecimentos estranhos logo após a morte de Carole. Gable, sozinho em seu luto, jurava sentir a presença de Lombard, seu perfume pairando no ar, sua risada vindo do caminho favorito no jardim. As empregadas encontravam quartos inexplicavelmente frios, rádios ligando sozinhos para tocar músicas que o casal amava. Amigos que passaram a noite falaram de ouvir passos suaves nas escadas, portas rangendo ao abrir, e até de vislumbrar rapidamente uma mulher em um vestido branco parada junto à janela, sempre olhando para fora, como se estivesse esperando alguém voltar para casa. Após a própria morte de Gable em 1960, a reputação assombrada do rancho só cresceu. Mais tarde, os proprietários falaram de figuras sombrias nos corredores e da sensação palpável de desolação que pairava em cada cômodo. Alguns acreditam que as duas estrelas estão reunidas lá, assombrando seu pequeno pedaço de paraíso por toda a eternidade. Outros dizem que é simplesmente o tipo de história de amor que deixa uma marca profunda demais para o tempo apagar. Em Ensino, o rancho permanece como uma relíquia viva dos anos dourados de Hollywood, uma história de amor escrita em risos, tragédia e talvez alguns passos fantasmagóricos no escuro. Mansão Hancock Park. Algumas casas colecionam segredos, outras acumulam obsessões. Para Howard Hughes, aviador, inventor e o magnata mais misterioso da era dourada de Hollywood, sua mansão em Hancock Park era tanto uma fortaleza quanto uma prisão. Hughes mudou-se para a imponente propriedade coberta de era na década de 1920, usando-a como base para festas selvagens, romances clandestinos e, cada vez mais, para se afastar do mundo à medida que sua paranoia aumentava. Dizem que ele construiu quartos escondidos, medidas de segurança elaboradas e até túneis de fuga, certo de que alguém ou algo estava sempre observando. Depois que Hughes saiu, a mansão ganhou vida própria. Novos proprietários reclamaram de calafrios repentinos no grande salão, luzes piscando como se respondessem a perguntas não ditas e portas trancadas sem aviso. Os funcionários sussurravam sobre ver a figura fantasmagórica de Hughes, alta, magra, impecavelmente vestida, andando pelos corredores tarde da noite, murmurando para si mesmo sobre segredos e traição. O jardim, outrora bem cuidado para festas estreladas, tornou-se um ponto quente para avistamentos de fantasmas. Os convidados viam uma figura sombria espreitando sob as árvores antigas, apenas para não encontrar ninguém lá. Mas as histórias mais estranhas vêm daqueles que passaram a noite. Vários relataram ouvir batidas frenéticas nas paredes, exatamente com o nervoso código Morse que Hughes usava em seus últimos anos, e acordar para encontrar bilhetes manuscritos em caligrafia trêmula deixados nas mesas de cabeceira. Investigadores paranormais afirmam que a casa vibra com uma energia inquieta, uma mistura de genialidade e loucura que se recusa a se acalmar. É apenas o eco de uma mente que mudou Hollywood para sempre, ou Howard Hughes deixou um pedaço de si mesmo para trás, preso em uma teia criada por ele próprio?
Em Hancock Park, a lenda de Hughes e sua mansão assombrada nos lembra que até as estrelas mais brilhantes podem deixar as sombras mais profundas. Greystone Mansion. Dizem que toda mansão em Beverly Hills tem um esqueleto no armário, mas a Greystone Mansion mantém seu cadáver bem à vista. Construída na década de 1920 para a família do magnata do petróleo Edward Doheny, Greystone parece um conto de fadas gótico por fora, com torres, gramados amplos e salões de mármore. Mas por dentro é uma cena de crime que nunca foi limpa. Em 1929, apenas meses após se mudar, Edward Ned Doheny Jr. foi encontrado morto ao lado de seu secretário, Hugh Plunkett, em um caso oficialmente considerado um assassinato seguido de suicídio. Os detalhes nunca fizeram sentido. Portas trancadas, evidências desaparecidas e testemunhos conflitantes suficientes para manter os entusiastas de conspirações intrigados por décadas. Desde então, Greystone tem sido um imã para histórias de fantasmas e infortúnios. Guardas de segurança afirmam ouvir passos ecoando nos corredores vazios após a meia-noite. Visitantes sentem calafrios repentinos na grande escadaria, exatamente onde os corpos foram encontrados. Uma lenda urbana insiste que o espírito de Ned Doheny ainda permanece, incapaz de deixar o lugar onde sua vida foi interrompida e seu nome para sempre manchado. A mansão foi usada como cenário para tudo, desde Sangue Negro até o Grande Lebowski. Mas pergunte a qualquer membro da equipe, e você ouvirá histórias de luzes piscando, objetos se movendo sozinhos e portas batendo quando as câmeras param de filmar. O verdadeiro segredo de Greystone não é apenas o sangue no chão. É a sombra que lança sobre a era de ouro de Hollywood. Dinheiro, poder e privilégio não puderam evitar a tragédia. Talvez seja por isso que a mansão ainda atrai os curiosos, os caçadores de emoções e os supersticiosos. Entre no Greystone e você não pode deixar de sentir que está sendo observado, não apenas pelos vivos, mas pelos que nunca partiram. Então, depois de todos esses segredos assustadores e espíritos inquietos, em qual mansão de celebridade você ousaria passar uma noite? Ou você acha que algumas portas devem permanecer fechadas para sempre? Deixe-nos saber nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais mistérios de Hollywood que se recusam a ficar enterrados. Compartilhe este vídeo com um amigo que adora um bom susto. Lembre-se, em Hollywood, alguns fantasmas nunca deixam os holofotes. Até a próxima, se você for corajoso o suficiente para voltar.